Olá, bom dia! Bora falar sobre negócios inteligentes? Bem-vindo à série Café IoT Filosofia. Meu convidado é Júlio Tesser, um amigo executivo, general manager da Mobilogics Brasil e América Latina. A Mobilogic desenvolve hardwares, ela é referência mundial e essa série tem o objetivo da gente falar sobre negócios, tecnologia e também um pouco da vida pessoal, de como é que a gente. Qual a visão desse executivo, meu amigo Júlio Tesser. O Júlio Tesser, a gente se conheceu por muitos anos e eu cuidava de uma área lá que é PDA, se chama a área, chamava a área, que a gente trabalhava parceiros de negócios para ampliar o portfólio da Claro. E eu deixei essa área na mão dele. Então, eu sei que ele tem a veia muito forte de lidar com parcerias. E bom dia, Júlio. Agradeço por ter aceito o convite e deixar o seu sabadão aí para estar falando de negócios, para a gente estar incentivando negócios inteligentes no Brasil, mostrando que a gente já pode entregar, mostrando que é realidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Thelma. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, viu? Ah, maravilha, maravilha. Bom, pessoal, aqui a gente tem várias temáticas que a gente pode explorar. Nós podemos falar das tecnologias de conectividade, de dispositivos IoT, e aqui a gente já vê a evolução, porque a gente não está falando mais de uma comunicação machine to machine, que a gente tem um dispositivo mandando para a nuvem. Aqui a gente vai trazer a realidade de dispositivos comunicando entre si. A gente traz um tema de pauta de rastreamento de ativos. Que ativos, que coisas você quer conectar? E essa conexão, ela pode servir tanto para ambientes internos como para locomoção. Então, a gente vai falar de transporte, logística, micromobilidade. Julião, vamos lá. Eu quero Julião caiu de novo, tá. O que a gente quer também revelar aqui, para quem ainda não conhece, que a gente tem a Mobilogics produzindo equipamentos aqui no Brasil e ele já tem um portfólio pronto para empresas de rastreamento, para empresas de transporte e logística que queiram implantar a internet das coisas. E para empresas maiores, a gente tem essa oportunidade de desenvolver dispositivos conectados, white label, com a sua marca, com alguém, com pessoas que têm experiência no assunto, uma experiência mundial, que já é referência, inclusive em micromobilidade. O que é a micromobilidade? São as plataformas de veículos menores. Então, skate, bicicletas, scooters, tem muita coisa. Estou falando aqui o que eu sei até essa chegada. Agora vamos, deu certo a conexão, você mudou de lugar, agora vai, hein? Mudei de lugar, resetei tudo aqui, Thelma. Agora vai dar certo, sim. Desculpa, pessoal. Não estava num local que a internet estava performando adequadamente. Agora eu voltei aqui para minha sala. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, Julião, como é que está o mercado de internet das coisas? O que você tem sentido aí nesse ano? Thelma, bom, eu estava falando um pouquinho das experiências anteriores, né? São mais de 20 anos esse mercado dedicado a machine to machine, a internet das coisas. É uma passagem, ou duas passagens super importantes por iniciativas em empresas que são MGNOs consolidadas, ou foram MGNOs consolidados por um período, mas eu nunca percebi um mercado tão aquecido, um mercado tão consumidor de novas tecnologias, de novas soluções. Esse ano de 2021, para mim, tem sido uma grande surpresa, assim, positiva, em todos os sentidos, né? Primeiro, claro, pensando como executivo da Mobilogics aqui na região da América Latina, a gente percebe
um mês melhor que o outro em relação aos nossos resultados, isso é muito importante, né? Mas mais do que o resultado, a venda, que é super importante no sentido corporativo, né, da nossa atribuição, essa busca por solução, essa busca por compartilhar necessidades que o mercado vem trazendo para a gente em busca de mais dados, mais indicadores, mais informações em tempo real, querendo saber mais sobre as tecnologias disponíveis, adotando mais tecnologias a cada dia. Então, tem sido para mim uma grande surpresa positiva tudo que eu tenho acompanhado no meu dia a dia, no dia a dia da nossa equipe de trabalho, porque o mercado hoje nos busca para compartilhar necessidades, para trocar ideias, para colaborar na formatação de uma solução. Então, essa democratização, né, na adoção das soluções, para mim tem sido um negócio super legal, assim, surpreendentemente positivo em todos os sentidos. Viu? E recebendo essas demandas de mercado, o que a Mobilogics tem feito? Eu vi que vocês tiveram atualizações de dispositivos. Que atualizações foram essas? Então, a gente tomou uma decisão muito acertada no final do ano de 2020 de formatar uma equipe de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Até então, a Mobilogics tem 2 centros globais de R&D, um em Shenzhen, na China, e um em Irvine, na Califórnia, onde é a nossa matriz, e tudo era desenvolvido sob a ótica dos engenheiros de Irvine e de Shenzhen. Em dezembro, eu discuti bastante com o principal executivo da empresa, o presidente global, né, o CEO da empresa, e decidimos montar uma estrutura aqui no Brasil. Hoje somos em 6 engenheiros no escritório, né, numa estrutura que a gente definiu em Campinas, interior de São Paulo. Desde então, a gente pegou toda o nosso portfólio de equipamentos, entendeu o que ele entregava sob a ótica global, e aí fomos ao mercado conversar com os clientes. Então, a cada nova reunião, a cada novo insight que um cliente nos dava, a gente entendia uma melhoria no firmware, uma melhoria no hardware, uma melhoria numa plataforma global que nós tínhamos, e a gente foi implementando isso aos poucos. Um exemplo prático, né? A gente desenvolveu um produto que é recém-lançado aqui no Brasil, a gente está em fase agora final de montagem de linha de produção, nós vamos produzi-lo aqui no Brasil, que é um rastreador veicular e gateway conjugados, que funciona sob a tecnologia CAT-M1, Narrowband e 2G, e também faz leitura de Bluetooth, de beacons, né, de sensores Bluetooth Low Energy. Só que eles tinham um conceito global e nós adequamos ao conceito da região em todas as suas funcionalidades, em toda a formatação de custo, em toda a formatação do hardware. Então, várias funções do firmware que não estavam disponíveis agora estão. A gente mudou, por exemplo, a proteção do equipamento para um equipamento IP67, pensando em realidade Brasil. A gente mudou a capacidade da bateria interna dele, pensando na realidade da cobertura das redes celulares no Brasil e da necessidade de maior storage. A gente adequou as regras de leitura dos beacons às aplicações do Brasil. A gente adotou várias funcionalidades de transmissão por ângulo, transmissão por distância, modos de entrada e saída do que a gente chama de sleep mode, do rastreador para menor consumo de bateria do veículo, da moto, da scooter. Então, esse tipo de funcionalidade, antes da gente adotar, a gente vai ao mercado, conversa com o cliente que demanda e tem necessidades, volta para casa e o nosso time de R&D aqui do Brasil desenvolve tudo localmente. Então, a gente consegue entregar um equipamento que atende à necessidade ou à demanda ou à realidade do mercado local. A gente não impõe nada global mais. No começo, a gente contava com todo o suporte do R&D global, mas a gente tomou uma decisão muito acertada lá em dezembro. E aí eu tenho que dar um sorrisinho assim de mérito por ter a coragem de levantar a mão globalmente e falar: eu quero abrir um núcleo de R&D aqui no Brasil para atender a América Latina, e isso deu muito certo. Maravilha! Tem que ter essa coragem, né, Júlio? Eu Verdade. vejo que trabalhando com você, convivendo, tendo essa amizade, eu sei que a gente arrisca muito e isso faz diferença. O meu convidado do sábado passado, que foi o Tinoco, também falou sobre isso, que não adianta a gente reclamar, né, que as coisas não estão dando certo ou que podem ser melhoradas, mas o que você, como pessoa, como profissional,
pode fazer. Tem muita gente que fala assim, ai, o não eu já tenho, mas na verdade nem o não você já tem, se você não perguntar. Então, quem inventou Exatamente. essa história que o não você já tem é mentira. Você só vai ter o não se você perguntar o não. Então, Verdade. tem muita. Eu acho que fica essa lição para você que quer desenvolver projetos inovadores na sua organização, que tem que perguntar, tem que arriscar. Esse risco que o Júlio está correndo é um só. Né? Da mesma forma, quando a gente trabalhou junto lá na Claro, que a gente abriu parceiros, mas como a gente vai pôr outras empresas para trabalhar um time de 140 pessoas que vende para o corporativo e deixar a nossa receita. Então, pode parecer coisas muito loucas, mas se você acredita, desenvolve a sua argumentação. Né? Quando a gente tem uma visão e a gente tem um sentimento, esse entusiasmo que é só nosso, de uma ideia nossa, ele é contagiante. Então, você também pode contagiar a sua organização. Acho que não só na época da Claro, né, Júlio, mas a própria referência que a gente fez junto na Porto Conecta, que hoje é uma empresa que foi adquirida pela TIM, mas a gente inovou trabalhando plataformas mais inteligentes, trabalhando SIM cards multi-índices, ou seja, ele conectava em duas redes, na época TIM e Oi, você tinha uma mesma linha conectando nessas duas redes, então realmente foi um marco novo para o Brasil, a gente trabalhar com o roaming, na verdade, né, uma tecnologia diferente, mas que já era testada. Essa tecnologia de roaming a gente usava para voz. Há 20 anos atrás, quando surgiu as redes celulares, a gente tinha que fazer roaming quando a gente mudava de cidade, nós não tínhamos as operadoras líderes que hoje atuam no Brasil inteiro. Então, é muito interessante ver isso. Eu vi também um feedback muito positivo do Ricardo Franco. O Ricardo Franco é quem lidera a área de P&D dentro da Mobilogics, aqui para a América Latina. Então, é do time do Júlio. E ele é um expert que a gente já aprende muito com ele. E às vezes, para tudo sobre a IoT é um desafio. Como a gente entrega mais valor para quem já sabe tanto? E o Ricardo me trouxe um feedback muito interessante. Olha, Thelma, que eu descobri tudo sobre a IoT, vendo como outras pessoas do grupo trabalho, o que eu ia começar a fazer de P&D, eu já me conectei com a experiência de quem faz e está dando certo. Então, ele ganhou muito tempo participando do Tudo sobre a IoT, tendo referências de quem já trabalha com P&D. Thelma, bom, antes de falar, eu queria deixar um abração para o Thiago, que me deu bom dia, para a Inês também agradecer a pergunta dela. Eu queria referenciar o Thiago como um bom exemplo. O Thiago é um dos sócios da Octor, que é um distribuidor M2M, e lá na Porto Conecta você citou uma experiência nossa de inovar, né, de ousar, e eu fui conversar eu o chamo de Jefferson, né? Eu fui conversar com o Jefferson, fui entender demanda, eu fui entender o que o cliente lá na ponta precisava. Acho que você lembra disso, você participou desse projeto. E nós tínhamos uma parceria muito legal, eu e o Marcos Bettiolo, que era o responsável por produto na época na Conecta, e eu disse, Bettiolo, o que o mercado precisa é de uma cobertura ampla, de alta disponibilidade, de uma troca rápida entre operadoras, se necessário, dentro da lei, dentro do Compliance Brasil. E todas as grandes operadoras tinham medo de ousar nesse aspecto, e a gente foi à frente, a gente implementou a solução, a gente se conectou com uma plataforma super inteligente, que tomava várias boas decisões, e deu muito certo, muito certo. Em pouco mais de um ano, nós tínhamos 1 milhão de SIM cards vendidos. 1 milhão de SIM cards em um ano a gente entregou na Porto Conecta. É um número super relevante. O time, basicamente, éramos eu, Bettiolo e Douglas, que era um suporte a produto, e em 3 pessoas nós entregamos 1 milhão de SIM cards em um ano, quer dizer, um feito super relevante, e graças a empresas como a Octor, como o Jefferson, que nos trouxeram demandas, a gente acreditou nelas, a gente apostou no desenvolvimento da solução, também inovadora, também completamente além, né, à frente do que o mercado entregava, e deu muito certo. Eu vejo muitos colegas da Claro, né, amigos, não colegas, eu tenho amigos na Claro, Giba,
que está por aqui, se eu não me engano, o Celção, se eu não me engano, trocou de bandeira, mas foi um cara super importante. E durante todo esse período, a Claro entregava excelência, mas entregava um produto tradicional. Nós, como MVNO, podíamos ousar e deu muito certo. Assim, então, eu me orgulho bastante de fazer parte disso. Só respondendo aí. E eu fui um prazer participar desse projeto com vocês. Essa foi só uma das inovações, né, Júlio? A gente também começou a entregar SIM card SMD, ou seja, não é nem SIM card, né? É o SIM Saudável, para né? ser saudável. Então, realmente, muitas grandes operadoras brasileiras ficam navegando nesse projeto com POC que não sai para produção. E a MVNO teve essa flexibilidade de realmente fazer o projeto e tornar isso produção numa velocidade muito mais rápida, né? Verdade, E eu verdade. acho que, puxando agora para a Mobilogics, Julião, eu vejo que é isso, essa flexibilidade, mesmo sendo uma multinacional, mas por ser uma operação nova no Brasil, essa agilidade você está tendo Eu para queria. poder seguir. Esse gancho, Thelma, a Inês fez uma pergunta aqui no chat sobre como eu convenci o CEO a investir num grupo de R&D no Brasil. Eu estou há 2 anos como general manager da operação, né, como o presidente da operação na América Latina, e eu aprendi rapidamente a lidar com o conceito americano de investimento, Inês. Então, você não pede dinheiro, né, você não pede investimento, você projeta o resultado. Então, como eu convenci a viabilizar essa agilidade que você acabou de comentar, Thelma? Como eu convenci o grupo a apostar na região? Estudando bastante o mercado, entendendo demandas que o mercado teria e teve e tem no dia a dia, e desenhando um business plan, dizendo o seguinte: eu preciso vender esses equipamentos, eu preciso vender essas soluções, eu preciso atingir esse faturamento, eu preciso desses recursos, eu preciso estruturar esse núcleo de desenvolvimento local. Isso custa tanto nesse período e eu retorno tanto nesse período. E todos eles entenderam a minha forma de pensar e viabilizaram a chegada de caras sensacionais na estrutura da Mobilogics. O Ricardo Franco é um deles, liderando todo o R&D, engenharia, relacionamento com o cliente, né, na parte técnica. O Felipe, que está com a gente aqui na live e que mudou também a dinâmica de vendas da Mobilogics, trazendo novos clientes, ajudando a gente a entender necessidades e potenciais do mercado. Então, tudo que a gente movimenta na Mobilogics, toda essa agilidade que você citou, Thelminha, a forma que a gente decidiu trabalhar com o núcleo americano de investimento, que é quem detém 90% da empresa aqui no Brasil, tem uma participação pequena, ela reflete resultado, sempre. Tudo que a gente faz é projetar resultado dentro da linha do tempo e dizer a eles o seguinte: para eu atingir determinado resultado, claro, existem variáveis, existem alguns riscos que eu como executivo principal, eu compartilho com o Felipe, com o Ricardo, a gente analisa isso juntos. O Varley, que está com a gente agora, chegou há pouco na empresa, na estrutura financeira, mas tudo isso é compartilhado e a decisão é tomada em conjunto. A gente assume alguns riscos, eu, como executivo principal, reporto esses riscos, mas a empresa, de uma forma geral, tem acreditado bastante no projeto, e dessa forma eles nos viabilizaram, né? O mês de setembro para a gente é um mês de muita comemoração, porque a gente atinge o break-even, né? A gente agora é uma empresa que não demanda mais investimentos da matriz, mas durante esse período eles investiram, eles acreditaram, e a gente conseguiu cumprir exatamente tudo aquilo que a gente planejou no nosso BP, mesmo diante de um cenário de risco, de economia sob risco, de pandemia, de governo instável, de dólar. A gente conseguiu projetar e cumprir, mas eles deram para a gente toda a condição para isso acontecer, viu, Thelma? Eu acho importante, que a gente gosta de falar verdades, de falar experiência prática, né? Muitas vezes esse convencimento de você estudar o mercado e pôr na planilha
Parece uma coisa simples, mas eu vejo que tem algo por trás, uma dica que pode ser um insight super importante para quem trabalha nesse tipo de projeto, né? De você ter um PowerPoint ou que seja um Excel para poder aprovar investimento. Júlio, te conhecendo, eu não estou errada, me corrige se eu estiver errada. Na verdade, nesse processo, ele não só faz o estudo e manda, em paralelo, ele entendendo a demanda do mercado, ele já vai desenvolvendo com o cliente dele aquilo que ele ainda nem aprovou. Por quê? Porque esse tempo de inovação, ou quando a gente fala de negócios B2B, ele não é imediato. Então, assim, para você esperar as coisas acontecerem, para você dar os primeiros passos, fica longe. Então, esse risco que ele corre não é só com a matriz, com a hold, mas também com o cliente, de falar, não, tá bom, se eu fazer isso que eu sei que você precisa, quanto que você vai comprar? Então, já começa criando, sim, já começa criando comprometimento com o seu cliente, para quando aprovar, você já ter acelerado esses passos de brainstorm, de formatação ideal de produto, de afinando os requerimentos da real necessidade de quem vai consumir aquilo que você gostaria de fazer e quer fazer. Você está certa, você não está errada, não. E eu vou dar um ótimo exemplo. A Mobilogics, ela, aqui no Brasil, a gente hoje fabrica equipamentos aqui no Brasil. Nossos rastreadores são fabricados no Brasil. O novo equipamento que a gente agora encontra-se em fase de setup de linha de produção, insumo, etc., será fabricado também no Brasil. E a Mobilogics, ela se caracteriza cada vez mais como uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, e nós nos colocamos como um enabler, como um habilitador de tecnologia ao mercado. Mas eu estou formatando agora uma segunda etapa da empresa para 2022, que a gente vai chamar de MBX, que é a área de serviços. Então, eu começo agora um trabalho onde eu, Felipe e o Ricardo e o Varley começamos essa discussão agora ao final do mês de agosto, começo de setembro, e durante alguns meses a gente trabalha na concepção. Vamos ao mercado, eu vou falar com mentores, eu vou buscar informações de referências de cada segmentação, porque a MBX será uma empresa de serviços no segmento de IoT vertical. Eu não gosto do conceito horizontal, eu não acredito no conceito horizontal de uma empresa de serviços. Ela tem que entender de uma determinada vertical no limite para poder prestar um bom serviço, para entregar uma ferramenta, para entregar uma solução que de fato contribua para a construção de indicadores relevantes, né? Mas a gente começa agora para implementar isso em julho. E aí me perguntando, está aprovado? Não, ainda não está aprovado. Eu começo a trabalhar no conceito, a definir estratégia, para depois montar um BP, para depois mostrar para a holding quanto vai custar na linha do tempo e quanto vai retornar na linha do tempo. Então, quando eu apresento o projeto, eu já tenho validação com o cliente, eu já tenho, às vezes, até POC rodando. E aí eu subo um projeto bastante estruturado, de bastante retorno do cliente, e, claro, apoiado nos diretores da empresa, apoiado na visão de quem, de fato, está no contato direto com o cliente, com o mercado, com o parceiro. Então, a MBX, essa divisão de serviços que a gente já idealiza desde agora, ela já está na rua. A gente já está começando a sair para o mercado para conversar de maneira ainda calada, né? Sem marketing, sem anúncio. A gente já está sentando à mesa com os clientes, com os parceiros, com os integradores para entender. Legal, eu quero uma solução denominada uma solução de IoT focada no agro. O agro é muito amplo. Agora, se eu tenho soluções de sensores de temperatura, de umidade de solo, falando BLE ou falando RFID, um gateway capturando essa informação, mandando para uma plataforma, quais são de fato os indicadores que eu tenho que manter atualizados? É tempo real, não é tempo real? Que tipo de informação, que tipo de projeção de AI ou de Big Data lá na frente eu tenho que projetar numa plataforma? Eu estou começando esse trabalho agora, para a gente entender quais verticais de fato a gente vai focar, para saber qual investimento, e eu vou montar uma estrutura à parte da Mobilogics, com profissionais à parte,
que terão tempo, foco para desenvolver esse trabalho. Para isso, eu preciso saber quanto custa, qual o tipo de investimento que eu vou precisar. Então, esse tipo de situação, Thelma, a gente trabalha sempre de forma antecipada, mas quando eu falo antecipada, é o que você falou, já validando o mercado, já entendendo demanda, para esse tipo de coisa, facilita muito todo esse processo lá na frente de flexibilizar o que a gente entrega, né? Excelente, Júlio. Por falar em serviços, além de vocês fabricarem os dispositivos, vocês têm plataforma em nuvem. Conta um pouco para a gente. Que vocês entregam? Globalmente, a Mobilogix mantém uma plataforma chamada Fusion, que é uma plataforma em nuvem, com foco principalmente em automação de micromobilidade e processos logísticos, incluindo aí com bastante foco cold chain, né, a cadeia fria. Falando um pouquinho sobre micromobilidade e exemplificando o que nós, Mobilogix, chamamos de micromobilidade, os dois maiores clientes globais da empresa são empresas de compartilhamento de scooters. Uma nos Estados Unidos, gigante, estou falando de 5 milhões de scooters usando a nossa solução, e uma na Índia, que antes da pandemia já olhava para 1 milhão de scooters e que agora está retomando aos poucos esse processo, interrompido em boa parte pela pandemia. A plataforma, ela não é uma plataforma de rastreamento ou de posicionamento em mapa ou algo do tipo. Ela é uma plataforma que gera indicadores de manutenção, forma de condução, necessidade de recarga, informações que dão segurança ao usuário na condução da scooter, necessidade de reparo, spare part, necessidade de ampliação de scooters em determinada região por uso, áreas de risco e outras centenas de indicadores, outras centenas de informações são disponibilizadas para a empresa que faz a gestão do parque de scooters, né? A plataforma tem a premissa de receber todas essas informações, tratar aquilo que é relevante. Ela trabalha conceitualmente não na entrega do dado, mas no processamento do dado e da disponibilidade dele já tratado. O que significa? Se eu tenho 1 milhão de informações, todas dentro de um parâmetro normal, ela simplesmente trata e armazena. Se eu tenho uma exceção, se eu tenho uma situação de risco, se eu tenho uma necessidade de reparo, de intervenção de um grupo técnico, então ela dispara um workflow de trabalho da empresa para que ela possa, por exemplo, acionar um técnico de manutenção para ir a um determinado local, fazer um reparo, trocar uma bateria, trocar uma estação de recarga ou algo do tipo. Então, a plataforma Fusion, globalmente, ela trabalha sempre processando o dado e entregando aquilo que de fato é valioso, né? Só para contextualizar isso no sentido da micromobilidade. E na parte de cold chain, nós estamos agora mais ou menos 6 meses, trabalhando aqui no Brasil. Então, eu tenho várias POCs rodando aqui no Brasil. E a POC, ela basicamente me mostra, no conceito do cold chain, o seguinte: a gente instala sensores BLE em caminhões de uma grande empresa de alimentos, que transporta muito alimento congelado. A gente monitora a temperatura e umidade. A gente não só dispara alarmes quando essa temperatura fica abaixo ou acima de uma determinada faixa de compliance, né? Ou seja, transportar alimentos congelados dentro de uma forma segura para o consumidor, como ela também dispara, de novo, workflow de reparo. De repente, um equipamento de um caminhão tem algum problema técnico, eu preciso parar aquele caminhão, reparar o equipamento e evitar perder uma carga ou comprometer a qualidade de um alimento. Então, é isso que a nossa plataforma em nuvem faz. Para isso, Thelma, a gente usa serviços globais, tipo AWS, Azure e outros. A gente disponibiliza diversas APIs para parceiros poderem consumir essa informação. E, de novo, nosso posicionamento é de um habilitador, né? Não é de uma empresa de cliente final. O que significa isso? Que, normalmente, numa iniciativa dessa, a gente tem parceiros consumindo essas informações da nossa plataforma. Excelente. Então, eu acho que fica a dica aí também. Eu acho que a gente tem bastante empresas de rastreamento acompanhando nossa live. Para pensar, estuda seu mercado. Será que não dá para ampliar com novos serviços?
e contar com uma experiência já de referências mundiais em mais de um continente sobre micromobilidade e sobre a cadeia fria. Tem muitas referências, é alimentos, é vacinas, é remédios, muita coisa precisa dessa medição e a gente vê que isso é tão necessário que a gente vê novas leis sendo implementadas para garantir que tenha esse tipo de nível de serviço dos fornecedores. Para quê? No fim, é a gente, é qualidade para o cidadão ter por trás rodando esse tipo de serviço. Uhum. Interessante. Eu vejo uma situação, Thelma, me permita assim, complementar a tua ideia, porque sabe que eu estava discutindo isso ontem, a necessidade da gente desenvolver internamente na Mobilogics o conceito de gestão de indicadores, né? Mas também uma situação natural que vai impactar a vida de todos nós daqui a alguns anos, que é a seguinte, esses indicadores, na verdade, que, por exemplo, você, quando implementa um serviço desse, né, uma solução de IoT com sensores RFID ou sensores Bluetooth Low Energy, capturando informação em tempo real, mandando isso para uma plataforma, gerando indicadores para que as equipes possam trabalhar esses indicadores de forma proativa, elas possam agir em tempo real, mudam, na verdade, um padrão de comportamento da gente, que a gente nem percebeu ainda, né, ou vem percebendo ao longo do tempo. A gente habitualmente estava acostumado a trabalhar com dado histórico, Thelma. Então é o seguinte, eu trabalhei lá atrás, né, em alguns sistemas de automação, onde você colocava aquela captura de dados para medir se uma placa de circuito impresso tinha sido bem feita. Né? Um exemplo simples. Então, eu trabalhei com os sistemas da Genrad no passado, que é um fabricante global, que me dizia o seguinte, depois de uma fabricação de uma placa de $1.000, ela está bem feita ou não? Mas isso é dado histórico. Se ela não estiver bem feita, eu tenho que descartar ou mandar para uma remanufatura. Hoje, o que está mudando é o indicador traz a necessidade de ação em tempo real. Então, você captura informação, traz o indicador, isso nos leva a tomar decisão antes de um problema acontecer. Isso vai impactar a nossa vida daqui a pouco, porque se você percebe um alimento, se você compra um alimento e tem toda a história de armazenamento, produção, armazenamento, logística e entrega dele, a decisão de consumo sua, ela vem embasada com dados muito mais práticos para você. Um alimento que foi transportado fora do padrão, armazenado fora do padrão, ou fabricado fora do padrão, você não vai comprar, né? Coisa que nós não tínhamos essa informação. A gente sempre trabalhou com o conceito de dado histórico. Algo que já aconteceu, e aí eu aprendo e não faço de novo. Hoje não, a gente tem investido bastante tempo e esforço naquilo que a gente entrega para mudar o padrão de comportamento. A ação é tomada em tempo real para evitar o problema. Excelente. Lá na Mobilogics, a gente tomou uma decisão, Thelminha, de implementar o OKR. A gente usa uma metodologia de OKR para a nossa gestão corporativa. E há uma mensagem subliminar nessa adoção do OKR, que é o seguinte, eu não gostaria das equipes trabalhando com dado histórico, nunca. Fiz tal coisa durante 3 meses e, puxa, não deu certo, perdi o quarter. Perdi o quarter de pesquisa, de desenvolvimento, de entrega, de venda, de suporte ao cliente, de melhoria de processo. Então, eu tenho feito o movimento, assim, tenho insistido muito com o Felipe, com o Ricardo, com as equipes lá de Campinas, aqui da Granja Viana, para a gente trabalhar sempre com dado em tempo real ou no menor prazo possível para criar essa cultura. Isso ajuda até na implementação das soluções que a gente põe no mercado. Eu acho que você comentou, né, no início da live sobre a fabricação, as novidades dos dispositivos fabricados aqui no Brasil, os upgrades, os updates, e você ressaltou a parte do firmware. Investir nisso
é uma atualização que eu fiz recentemente, tem 3, 4 semanas, que eu fiz uma nova live atualizando a arquitetura da internet das coisas, onde Uhum. tem a caixinha do firmware como um destaque à parte. Porque esse tipo de movimentação em tempo real, o segredo dessa comunicação, dessa atualização, vai estar nesse firmware. Então, assim, tem que ter o FOTA para você atualizar o firmware over the air e poder implementar essas falhas. Porque a gente vê que o mundo tem evoluído e que ele já consegue até ter o alarmes de falha, mas ele não consegue. Se ele não tiver bem feito, estruturado, ele não consegue mais agir para mudar em tempo real e reatualizar, reprogramar esses dispositivos. Então, Fato. me dá muita confiança ouvindo isso de você. E quando eu faço esse estudo de atualização da arquitetura IoT, eu faço pesquisas mundiais. Então, são referências realmente de quem está à frente e de quem está preparando a empresa à prova de futuro. Você tem uma coisa que a gente aprendeu, que eu aprendi nesses 2 anos à frente da Mobilogic, foi o seguinte, Thelma. Um bom hardware, uma boa arquitetura de hardware, ela é parte da premissa do nosso trabalho, certo? Então, quando eu desenvolvo um bom hardware, bem construído, com um bom projeto de RF, significa isso? Que ele vai enxergar as redes celulares a maior distância, que ele vai consumir menos bateria interna, que ele vai conseguir capturar a informação de um sensor a maior distância. Isso é premissa. Agora, o valor da nossa entrega está no firma. Por quê? Porque a cada dia eu recebo uma nova necessidade, uma nova realidade. Aquilo que você falou. Hoje, um determinado parâmetro atende bem aquele cliente, amanhã pode não atender mais. Então, a boa qualidade do hardware associado a uma plataforma sempre atualizável over the air são premissas. O valor, na verdade, ele está no desenvolvimento do firma. Na minha concepção, aonde a gente agrega mais valor como fabricante da caixinha, não é fabricando a caixinha. Essa é uma premissa. Se eu tiver um hardware de má qualidade, eu nem me estabeleço como uma grande empresa no mercado global. Agora, o valor está no firma. Essa foi a maior motivação da gente trazer o R&D para o Brasil, porque cada região tem necessidades diferentes, né? O parâmetro da China, da Índia, da Tailândia ou dos Estados Unidos é diferente do parâmetro do Brasil, de clima, de solo, né, de transporte de vacina, de transporte de alimento. Cada um tem uma malha rodoviária ou ferroviária particular. Cada região tem a sua particularidade. Por isso que a gente resolveu desenvolver toda a inteligência do nosso hardware aqui no Brasil, né? Justamente É. para poder entregar a necessidade daqui, né? E o Brasil, antes de toda essa inteligência, tem a necessidade da questão de assegurar, evitar fraudes, roubos sobre aquela carga, né? Porque quando a gente conversa com pessoas de outros países, eles desenvolvem dispositivos não pensando nesse rastreamento com foco em segurança. E aqui a gente tem essa questão de segurança, uma realidade, né? É um país que, infelizmente, tem altos índices de roubos de carga, é algo visado. À medida que cresce a inteligência dos hardwares, cresce também as novas formas de roubo, né? Novas táticas. Então, isso é super importante. Tem uma pergunta aqui do Tiago sobre o 5G. Como a Mobilogix já tem tratado? Como é que vocês têm isso em pauta? Isso não está em Sim. pauta? Fala um pouco É, para o, a gente do o 5G para a gente Vitor responder ao Tiago. o Vitor também fez essa pergunta, eu não via do Tiago, mas eu via do Vitor, que é um grande amigo, formado comigo lá na Escola Técnica Federal há pouco mais de 35 anos ou 30 anos, né, Vitão? Nem dá para comentar mais isso. Deixa isso para lá, né? A Mobilogix já tem, sim, um núcleo de R&D olhando para o 5G e minha visão, na verdade, do 5G, o impacto do 5G no mercado, ela é primeiro, ela sim significa uma grande mudança na abordagem do que é o IoT, da entrega do IoT. Por quê? Você tem, primeiro, a possibilidade de uma rede ultra disponível, com alta velocidade, zero latência, processando informações praticamente em tempo real, interconectando sistemas, coisas e grandes máquinas. Então, a alta disponibilidade, a tendência a zero latência, alta
alta capacidade de dados em tempo real, ela muda sim a abordagem da internet das coisas para aquilo que a gente chama de, por exemplo, um carro conectado. Né? Todo mundo fala muito em carro conectado. Uma coisa é você conectar o carro para saber onde ele está ou para recuperá-lo em caso de roubo. Agora, quando você pensa em carro autônomo, dirigindo sozinho, tomando decisões importantes de frenagem, de atropelar uma pessoa ou bater no carro ao lado, coisas que a gente não pensa muito quando projeta o carro autônomo, isso só é viável, só passa a ser viável com uma rede altamente disponível. Porque, obviamente, você tem o fog computing, o edge computing, processando mais informações nas bordas das redes, mas você também tem a necessidade de carregar muita informação e receber muita informação em tempo real para esse tipo de tomada de decisão. Então, o 5G impacta, sim, a realidade da internet das coisas, porque, por um lado, ele abre o escopo de aplicação para situações de alto consumo de dados, para zero latência, tomadas imediatas de decisão. Mas existe um outro lado do 5G, que é o Ultra Narrowband, né, que são as redes com frequências extremamente finas, extremamente estreitas para aplicações de pouco tráfego e que passam a ser viáveis financeiramente. Então a gente também não se deu conta de que existe um outro lado do 5G que democratiza muito a adoção de soluções de IoT, porque ela destina faixas estreitas de frequência para aplicações de pouco tráfego e ela certamente vai popularizar, vai democratizar a adoção de soluções. E aí, que a Mobilogix tem um núcleo de desenvolvimento em Irvine, como eu falei, e um núcleo de desenvolvimento em Shenzhen, na China. Então, existem dois grupos já trabalhando para testar 5G, desenvolver hardware 5G. As coisas estão acontecendo, sim, em termos de desenvolvimento de software, de firmware, de hardware, e a gente já pensa nisso para 2022. Então, provavelmente, até o final do ano que vem, a gente tem um primeiro device 5G disponível para começar processo de homologação em clientes, homologação Anatel, pensar em setup de fabricação no Brasil. Até o final do ano que vem, a gente já tem, sim, uma ou mais soluções de hardware 5G. Maravilha. Pessoal, vocês fiquem ligados aqui, quem segue tudo sobre a IoT, porque a gente vai lançar um curso sobre conectividade, a gente vai falar essas verdades do 5G, entre elas, inclui essa pauta, que o 5G ele não vem só para fazer mais do mesmo, digamos assim, de continuar dando alta banda para a gente ver vídeo, para o streaming, mas o 5G ele vem para atender a demanda de maior quantidade de dispositivos conectados no mesmo ambiente. Então, hoje, as redes atuais, elas não são tão adequadas, digamos assim, para atender diversos requisitos de usuários que estão pendurados nessa rede. Né? Então, ela entende que todo usuário é igual, tanto que está consumindo um vídeo, como que está enviando um e-mail, como que está fazendo um TikTok, como quem está fazendo e disponibilizando uma informação de IoT. A rede 5G ela vem para começar a identificar e trabalhar melhor o tráfego, não só o usuário. Entender que aquele cliente que está precisando mandar poucas mensagens, que eu consiga atender mais dessas pessoas ao mesmo tempo na mesma rede. Então, essa é uma das verdades do 5G que muita gente não vê, tá? Verdade, O Aldo verdade. está perguntando em relação a prazo. Aldo, assim, eu vou dar a minha opinião, tá? Essa maturidade do mercado brasileiro vai vir para 2030. Mas eu acredito muito no 5G em ambientes privativos. Principalmente nessa temática que a gente está abordando aqui, de rastreamento de ativo, de logística, essa inteligências no centro de distribuição. Então, eu vejo que empresas como os CDs, ou mesmo como shoppings, que são, no caso do shopping, são ambientes públicos, onde a gente tem demanda tanto de conexão de peças, conexão de ativos, que são as coisas, como também a conexão de pessoas, interatividade, serviços aplicados de IoT no varejo, como digital signage, nesses ambientes, ou o centro logístico que está fazendo rastreabilidade desde o seu... como é que chama mesmo? Me sumiu a cabeça o carrinho dentro do CD. O carro, o veículo,
Não, O... eita, minha. Ai, Não me sei. fugiu agora. E, bom, os veículos que circulam dentro do CD, Tá? lá a gente tem a telemetria daquele veículo, a gente já tem o desenvolvimento de carros autônomos desse veículo, e ao mesmo tempo a gente tem a rastreabilidade de coisas, dos containers, das coisas pequenas ou mesmo de peças. Então, eu vejo que o 5G privativo é uma grande oportunidade para o Brasil para a gente começar as primeiras realidades de entregas de serviços e realmente onde o 5G pode trazer resultado e inovação. Agora, o 5G geral, quando você pergunta, Aldo, de cobertura, essa maturidade no Brasil só vai vir para 2030. Tá, a gente vai começar, a gente já está com 5G fake. Se você participar do curso do Tudo sobre IoT, você vai poder entender melhor como funciona esse 5G que a gente ainda faz nessa modalidade fake, mas já começa a trazer essas experiências de 5G para o Brasil. Mas de ampla cobertura, espera-se isso para 2030, tá? Isso se o 6G não ultrapassar, né? Porque o 6G também já vai vir com outros tipos de realidades e entregas de novos serviços que nem sei se todo mundo conhece ou está considerando. Thelma, tem um ponto assim, com menos Só um romantismo. minutinho. O Felipe me ajudou aqui, é É empilhadeira. empilhadeira. É, agora que eu li aqui, ficou claro, tá certo. Felipe é anjo da guarda até aqui na live, cara. Me salva quase todo dia e aqui na live também. Tem uma coisa que eu acho importante a gente citar, é o seguinte, menos romântico e mais real, né? A Vivo, a Claro, a TIM, as grandes operadoras aqui no Brasil e no mundo todo, elas investem uma grana absurda também na implementação de uma rede celular. Então eu converso muito com as operadoras sobre o CAT-M1, 4G CAT-M1. Ainda não é uma realidade de adoção. Então, se eu projeto em curto prazo 5G em alta escala e mato o crescimento dessas outras redes, perde-se muita grana. Então, existe sim a adoção das novas tecnologias, os early adopters, etc. Existe sim soluções, eu vou usar uma palavra que até é muito comum hoje em dia, né? Disruptivas, etc. Mas existe a necessidade do payback, do retorno do grande investimento. E eu tenho esse conceito agora, por exemplo, de um lançamento de um gateway CAT-M1, que também é um rastreador veicular, e eu converso diariamente com as operadoras sobre a adoção dessa rede para poder também saber aonde eu invisto agora, onde eu invisto em médio prazo e onde a gente investe em longo prazo. Então, o 5G é uma realidade que vai acontecer na linha do tempo, mas há também o interesse financeiro das operadoras que colocaram uma grana em toda a cobertura CAT-M1, toda a cobertura Narrowband no Brasil, que agora eles querem explorar um pouco disso comercialmente. Faz todo sentido que seja assim, né? Exato, exato. Não adianta, a conta tem que fechar, senão. E Não eu vira vejo que projeto escolar, né? e o IoT não precisa do 5G, porque os grandes bilhões, eles estão em pequenas coisas. E assim, não sei, a gente tinha combinado meia hora, já estamos quase uma hora, Julião. É Eu queria verdade. explorar mais a questão dos dispositivos comunicando entre si, Uhum. né? Fala um pouco como é que funciona essas conexões quando você mistura mais de uma tecnologia dentro de um mesmo dispositivo. Então, você tem dispositivos que falam GSM. Nesse GSM, ele vai poder usar as redes CAT-M, NB, mais o 2G ou o 3G. Depois você falou sobre o Bluetooth, você Sim. falou sobre RF e a gente também tem dispositivo LoRa. O que Sim. eu vejo é que muita gente é novo no mercado de IoT e ele ainda tem esse conceito do dispositivo mandando informação para a nuvem. Eu queria que você citasse um case e explorasse com exemplos das tecnologias que estão por trás dessa necessidade. Quando um dispositivo vai se comunicar com outro dispositivo antes de enviar a informação para a nuvem. Porque aí sim a Legal. gente está falando da internet das coisas, que é os dispositivos conversando entre si. Vou contar um case que eu acho que ilustra bem essa situação.
Nós temos um cliente aqui no Brasil, já implementado em fase de POC avançada, que é o segundo estágio, né? Primeira, uma, duas, três